Bom, boa noite a todas e a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Mário Henrique de Tício, eu sou defensor do Terceiro Tribunal do Júri, tá? E foi me pedido para eu conversar com vocês sobre o elemento subjetivo do injusto, dolo e culpa, tá? Para isso eu vou retomar um pouco do que o Bruno passou para vocês, tá? Porque ficaram algumas coisas pendentes que eu vou retomar para terminar a parte dele e começar a falar do elemento subjetivo do injusto, tá bom? Bom, a gente está discutindo aqui teoria do delito, né? Que é a teoria do delito, teoria do crime ou teoria do fato punível, que é a teoria que busca definir quais são os pressupostos que devem concorrer, ou seja, quais os pressupostos que devem estar presentes ao mesmo tempo, para que determinado comportamento humano possa ensejar a aplicação de uma sanção penal. Certo? A teoria do delito tem como objetivo definir o que é crime para que seja legítimo ao Estado aplicar uma pena em resposta a essa conduta tida como crime. Tá bom? A gente vai estudar a ação, tipicidade, a ilicitude ou a antijuridicidade, né, que são sinônimos, a culpabilidade e os institutos correspondentes a esses elementos da categoria analítica, do conceito analítico de crime. A gente tem que partir, quando a gente estuda direito penal, a gente tem que partir de um pressuposto muito claro e é um pressuposto do qual a gente não pode se afastar, tá? Que é o seguinte: no direito penal, nada há que seja ideologicamente neutro. E por trás de cada ideia, de cada valoração, de cada condenação ou de cada absolvição, sempre há um mundo de valores, que pode estar inspirado em ideais de justiça, de liberdade e de igualdade, mas também em sentimentos abjetos de superioridade de uma raça sobre outras, e de negação a alguns seres humanos dos direitos mais elementares. Se o direito é ideológico por natureza, se o direito está imerso num mundo de valores, o direito penal se destaca nesse aspecto. O direito penal é 100% ideológico. Então, o reconhecimento do direito penal como um instrumento ideológico de dominação e a sua consequente deslegitimação para a construção de uma sociedade livre, justa e igualitária, não pode levar ao abandono da dogmática penal. Juarez Cirino dos Santos, que é um dos maiores penalistas do Brasil, certamente dos maiores penalistas do mundo vivos, uma vez foi dar uma palestra para a gente na Defensoria, e ele é o autor, na década de 70 ainda, plena ditadura militar, de um clássico da criminologia, que é a Criminologia Radical. Esse livro foi revolucionário do campo da criminologia e ele depois se voltou ao estudo da dogmática. E o que ele diz é o seguinte: a dogmática é uma arena de luta, também ideológica, uma arena de luta política, e a gente não pode abandonar a dogmática penal. A dogmática penal é um instrumento para que a gente possa conter o direito penal, para que a gente possa, de fato, ter um direito penal mínimo. Através do estudo e da aplicação da dogmática, a gente cria barreiras para a aplicação do direito penal. A gente cria filtros técnicos, né? Filtros que possibilitam uma aplicação razoável e minimalista do direito penal. Essa é a importância do estudo da dogmática penal, gente. Muito mais do que ver o direito penal como um instrumento de luta contra o crime, que é basicamente o que a gente vê por aí. Na verdade, a gente tem que estudar o direito penal sobre outro viés. O direito penal sobre o viés da contenção do poder punitivo. Certo? Essa é a importância fundamental da dogmática penal, e é por isso que vale a pena a gente se debruçar sobre ela, sobre os conceitos básicos da teoria analítica do conceito de crime. Eu vou retomar alguns pontos que já foram passados para vocês, só para a gente se situar e para a gente conseguir seguir a exposição. Tá? Historicamente, a gente tem dois grandes sistemas de teoria do delito, de teoria do direito penal. A gente tem o sistema causal naturalista, também conhecido como sistema List-Belling, no final do século XIX e início do século XX, que é um sistema marcado pela influência do positivismo. E depois
a partir da década de 1930, que ganhou fôlego, sobretudo depois da Segunda Guerra, o sistema finalista. E a principal divergência entre esses sistemas, que têm pressupostos filosóficos tão diferentes, a principal divergência é como entender a ação humana, certo? A ação como o conceito básico de delito. Qual que era a ideia do sistema causal naturalista? A ação, para eles, era uma ação puramente objetiva. Então, os causal naturalistas, por influência do positivismo, por influência das ciências biológicas, via a ação só como uma modificação do mundo exterior. Eles não consideravam, nesse momento, a vontade de quem agia. Eles só consideravam o que essa ação causava no mundo natural. A ação, então, é entendida como o resultado de um processo puramente causal. A ação, para os causal naturalistas, era tida como um movimento voluntário do corpo, causador de uma modificação no mundo externo. Os causal naturalistas enxergavam a conduta de alguém atirar em uma pessoa do ponto de vista objetivo. Não se partia nesse momento para o estudo da vontade, certo? Ele atirou para matar. Ele atirou. E era essa ação que era considerada. Era o aspecto puramente objetivo da ação que era considerada. A ação, entendida dessa maneira, exclusivamente objetiva, levava à seguinte divisão entre os estratos analíticos do delito. O tipo tinha um aspecto, o delito, tinha um aspecto objetivo, que incluía a tipicidade e a ilicitude, e ele tinha um outro aspecto subjetivo, que era a culpabilidade. O dolo e a culpa, portanto, no sistema causal naturalista, figuravam na culpabilidade. Então a gente só ia analisar se aquela ação foi dolosa ou culposa no terceiro momento. A gente analisava a ação, analisava a tipicidade, a ilicitude, e o dolo e a culpa estavam lá na culpabilidade. Eles eram formas de culpabilidade. E a culpabilidade era entendida como a relação psicológica entre o autor e o fato. Esse fato aqui que o autor causou, foi doloso ou foi culposo? Isso era analisado só no final. Tá? O finalismo revolucionou a teoria do delito. Tá? Antes disso, para encerrar o sistema causal naturalista, como que ficava o conteúdo dos estratos do delito? Tá? Delito, gente, vocês precisam saber isso de cor. É uma ação típica, ilícita e culpável. Tá? A culpabilidade necessariamente é um elemento integrante do conceito analítico do crime. Tá? Não é verdade quando vocês ouvem que para o finalismo a culpabilidade não integra o conceito analítico de delito. Integra sim. Tá? No mundo inteiro é assim. Quem diz que a culpabilidade não é um elemento analítico do crime é uma minoria muito restrita. Muito restrita. Tá? No mundo inteiro, a culpabilidade é um elemento do conceito analítico de crime. Crime é fato típico, ilícito e culpável. Tá? Então, como que os causal naturalistas enxergavam os estratos do conceito de crime? O tipo era a descrição objetiva de uma modificação no mundo exterior. A ilicitude era a contrariedade de uma ação típica à lei. Tá? E ele se configurava sempre que não existia uma causa de justificação. E a culpabilidade era entendida como a relação psíquica entre o agente e o fato. O sistema causal naturalista tem uma dificuldade tremenda de trabalhar com a tentativa. Porque é impossível você entender como configurada uma tentativa de um delito se você não se voltar
para o aspecto subjetivo do agente. Se uma pessoa saca uma arma e acerta um tiro na perna da outra, isso é uma tentativa de homicídio? Ou isso é uma lesão corporal? Ou isso é uma ameaça? O fato é um só: o sujeito sacou uma arma e deu um tiro na perna da outra. Como que a gente vai enquadrar essa conduta se a gente não sabe qual que era o objetivo do agente? Ele queria matar? Ele queria lesionar? Ele queria ameaçar? Foi sem querer? Que disparou o revólver? Então, esse problema não era resolvido pelos causal naturalistas com tranquilidade, porque ele ia lá para a culpabilidade. Se você só vai analisar o dolo na culpabilidade, você não tem de antemão, já na análise do tipo, como saber em que tipo enquadrar a pessoa, o agente. Tá? Não só por causa disso, o finalismo chegou como uma tentativa de resposta às limitações do sistema causal naturalista, e a gente tem que sempre entender, gente, essas grandes correntes de pensamento, essas teorias que aparecem no direito como um todo, no direito penal em particular, elas não vieram jogadas no ar. Né? Não foi de repente um alemão que acordou em 1931 e falou: nossa, mas esse causal naturalismo realmente é muito ruim, né? Vamos inventar uma coisa nova, o finalismo. Não saiu da cabeça dele, certo? São correntes políticas, filosóficas, histórias, sociais, culturais, que em várias áreas do conhecimento tem reflexo, certo? E o que estava acontecendo na década de 1930? A superação do positivismo naturalista. As ciências todas estavam começando a receber influência do neocantismo, a receber influência da filosofia dos valores. E aí percebeu-se que era fundamental uma distinção entre as ciências naturais, que explicam o mundo a partir da causalidade, como a física, como a biologia, como a medicina, e, do outro lado, as ciências culturais, que são aquelas que compreendem o mundo a partir de finalidades e valores. Enquanto as ciências naturais buscam explicar o que é, as ciências valorativas, as ciências culturais, buscam não só isso, sobretudo o direito. O direito busca explicar o que deve ser, certo? A gente sai, na verdade, a gente amplia o escopo da análise do fato, da análise do que é, para a análise do que deve ser. E a análise do fato, necessariamente, no campo do direito, é valorativa. Tá? Quando que se entende que o finalismo teve início? E, obviamente, gente, da mesma maneira que essas correntes de pensamento não estão soltas no mundo, essas correntes de pensamento não nasceram assim, né, num estalo de dedos. Não dá para dizer, o finalismo começou dia 12 de janeiro de 1931 e acabou no dia 13 de março de 2013. Não é assim, né? São movimentos que vão se apropriando de pequenas contribuições de um, de outro, de discussões, para que se tenha criada todo um arcabouço que sustenta a formulação de um sistema de conhecimento, certo? O primeiro ponto, o ponto de partida que é dito como o começo do finalismo, é a concepção normativa da culpabilidade, do Frank, um alemão, que escreveu em 1907 que culpabilidade é reprovabilidade. A ideia da culpabilidade enquanto reprovação de uma conduta foi o início, foi o ponto de partida para o finalismo. Tá? O finalismo tem uma influência gigantesca da fenomenologia. Tá? Por isso que eu disse que as correntes de pensamento não estão soltas no ar. Elas se aproveitam de contribuições de várias áreas do conhecimento humano. O que se pegou da fenomenologia? A ideia de que o direito deve respeitar a natureza das coisas. As estruturas lógico-reais, como diziam os filósofos fenomenológicos.
Esse é o mesmo pressuposto da escola naturalista, certo? Do sistema causal naturalista. Ambas adotam um conceito ontológico de ação. O que quer dizer isso? A ação como ela se dá no mundo. O direito, dizem ambas as correntes, não pode inventar os fatos. O direito não pode ter um conceito de ação que seja só dele, que seja uma aberração, enfim, que seja uma coisa tirada do nada. O direito deve respeito ao que acontece, ao conceito de ação. A diferença é que cada uma dessas escolas tinha um conceito muito particular de ação, muito diferente um do outro. O finalismo parte do seguinte pressuposto: toda a ação humana é final. O que quer dizer isso? A ação é a atividade humana dirigida a uma finalidade. Toda vez que alguém age, ele tem um objetivo com essa ação, ele tem uma finalidade com essa ação. E o Weltzel dizia uma frase clássica: a causalidade é cega, a ação é vidente. O que quer dizer isso, gente? Quando alguém age, essa pessoa sabe o que ela está fazendo e ela imaginou qual seria o resultado dessa ação. E é por isso que ela age. Isso em qualquer ação, desde atirar em uma pessoa até atravessar a rua, até dirigir um carro, até tomar água, até vir para cá segunda noite para ter uma aula, até vir para cá segunda noite para dar uma aula. Tudo que a gente faz na vida, toda a ação consciente nossa, tem uma finalidade. Isso é assim para qualquer ação, inclusive para uma ação prevista como um crime. E, muito embora isso pareça ridiculamente prosaico, isso transformou completamente o direito penal. E transformou o direito penal no sentido de um direito penal que respeita a dignidade humana, porque ele respeita a estrutura da ação. A ideia é que o ser humano, a partir da sua experiência de vida, a experiência que todos temos por viver no mundo, consegue prever o resultado das suas ações e executá-las com o objetivo de atingir determinados fins previamente escolhidos. Essa é a base do finalismo. Tá? Então, todo o sistema do direito penal vai girar em volta da ideia de que a ação humana é final, de que a conduta é entendida como uma conduta com direção a uma finalidade. Tá? É sobre o conceito de ação, portanto, que se constrói todo o sistema finalista. Qual que é a consequência imediata disso? O dolo passa da culpabilidade para o tipo. Porque se o tipo é a descrição de uma conduta, certo? Matar alguém, subtrair coisa alheia móvel, praticar conjunção carnal. Se o tipo é a descrição de uma conduta, se o tipo é a descrição de uma ação, e se toda ação intrinsecamente é finalista, o dolo passa para o tipo. A partir de então, nós temos tipos dolosos e tipos culposos. E como é que fica o conteúdo dos estratos do delito conforme o sistema finalista? O tipo continua a ser a descrição da conduta proibida, tá? Com a relevante modificação fundamental de que o direito só pode proibir ações finalísticas. Portanto, o dolo está incluído no tipo. A ilicitude continua a ser a contrariedade de uma ação típica com a lei, certo? Que basicamente se configura na ausência de alguma causa de justificação. E a culpabilidade passa a ser entendida como um juízo de reprovação que recai sobre o agente, de quem era possível exigir-se nas circunstâncias uma atuação conforme ao direito,
que é um conceito fundado na estrutura lógico-real do livre-arbítrio. Tá? Então, o finalismo parte do pressuposto de que os homens e as mulheres somos todos livres para agir. E se a gente voluntariamente age, pratica uma conduta típica e ilícita, era de se esperar que nós não atuássemos dessa forma. Nós, livres, sabendo que era ilícita a conduta, mesmo assim optamos por praticá-la. E se a gente faz isso, é feito um juízo de reprovação sobre essa vontade livre, essa vontade que se expressou contrariamente ao ordenamento jurídico penal. Tudo bem? Quem tiver dúvida, por favor, pode me interromper na hora que eu paro, tá bom? Então, desde o início do século XX, com a elaboração da categoria do tipo por Belling, os elementos do crime são ação, tipo ou tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Tá? Eu insisto nesse ponto porque é um erro muito comum e é um erro que destrói a teoria do direito penal, considerar que a culpabilidade não integra o conceito analítico de crime. Tá? Essa teoria é minoritária, gente. Insisto nesse ponto. Tudo bem? Eu estou fazendo essa breve retomada para encerrar o que o Bruno passou, tá bom? O que é o tipo penal? A teoria do tipo começou lá em 1906, com Belling. O tipo penal é a descrição legal da conduta proibida. Perfeito? Matar alguém, subtrair coisa móvel, inserir dados falsos no sistema de dados, se apropriar de bens ou valores. E lá no começo o tipo era puramente objetivo e isento de valor, certo? Os elementos subjetivos integravam a culpabilidade. A gente está aqui no sistema causal naturalista ainda no começo da teoria do tipo, começo do século XX. O tipo é visto como um indício da ilicitude. Tá? Tipo e ilicitude são categorias sistemáticas autônomas. Tipo, ilícito, culpabilidade. Tudo divididinho, cada um no seu lugar. E o tipo é uma exigência, é uma decorrência do princípio da legalidade. Quando eu falei lá no começo que tudo no direito penal é ideológico, isso leva à ideia de que a gente tem que interpretar as estruturas do conceito analítico de crime a partir de um pressuposto político-criminal. Certo? Não são ideias que surgiram do nada e sem nenhum motivo. Para que serve o tipo? O tipo é uma expressão direta do princípio da legalidade. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão em virtude de lei. Certo? Eu, cidadão, para conseguir agir no mundo, preciso saber o que é proibido e o que não é. Eu, cidadão, tenho que saber de antemão o que eu posso fazer que pode me levar para a cadeia e o que eu estou livre para fazer. Certo? A regra no mundo civilizado é a liberdade. Certo? Eu posso fazer tudo o que a lei não proíba. E eu tenho que saber de antemão o que eu posso fazer sob pena, o que eu não posso fazer sob pena de prisão, que é a intervenção mais drástica na esfera de direito de um cidadão. Certo? É para isso que existe o tipo. Ele é um instrumento de efetivação do respeito que o Estado deve à legalidade. Tudo bem? E o tipo tem uma função garantidora. Aqui ficou maior o slide do que deveria. O tipo tem uma função garantidora. Somente condutas podem ser proibidas. Tá? O direito não pode proibir uma maneira de ser, um modo de pensar. O direito só pode proibir condutas que se manifestam no mundo exterior. Tá? E a partir disso a gente vai retirar todas as exigências do princípio da legalidade. A previsão de que o tipo seja certo, de que o tipo seja escrito, de que o tipo não seja dúbio.
Porque a tipicidade reflete basicamente a exigência de segurança jurídica do cidadão. De segurança jurídica, de legalidade, de igualdade. Todo mundo que cometer a seguinte conduta, matar alguém, vai se submeter ao mesmo tipo. Então todos sabem o que pode fazer, mas vai ser sujeito à sanção penal. Tudo bem? O tipo, portanto, é uma garantia do cidadão. E é assim que ele deve ser interpretado. O finalismo subjetivizou o tipo. Quando ele passou a entender que a ação era final e que o tipo, portanto, como uma descrição da ação, tem que ser final, porque ele é a descrição da conduta, todas as condutas devem ser voluntárias e o dolo deve abarcar todos os elementos do tipo. Tá? A gente vai chegar a destrinchar um pouco mais essa exigência para ficar bem claro. O tipo, então, a partir do finalismo, passou a ser uma unidade subjetiva e objetiva de elementos descritivos e normativos. O tipo, então, que era puramente objetivo para o sistema causal naturalista, com o finalismo passou a ser um tipo misto, um tipo que tem elementos objetivos e um tipo que tem elementos subjetivos. Quais são os elementos objetivos? O que configura, então, o tipo objetivo? É a conduta, o nexo de causalidade, o resultado, certo? Que são elementos descritivos, elementos que eu posso ver, e os elementos normativos, que exigem valoração do juiz. E o tipo tem também os elementos subjetivos, o tipo subjetivo, que inclui o dolo e os elementos anímicos especiais. Tá? É aqui que a minha conversa hoje com vocês se situa, no estudo dos elementos subjetivos. Certo? O Bruno passou para vocês a conduta, a ação, o nexo de causalidade e o resultado. E eu vou passar para vocês o tipo subjetivo. Tá? É aqui que a gente se encontra dentro da teoria do delito. Tudo bem? Por isso que eu fiz essa retomada, para a gente se situar. Tá bom? Com o finalismo, portanto, os tipos passaram a ser dolosos ou culposos. Qual que é a estrutura dos tipos dolosos? O tipo objetivo inclui a conduta, o nexo de causalidade e o resultado, basicamente. E o tipo subjetivo inclui o dolo e os elementos anímicos especiais. Essas duas faces do tipo, essas duas dimensões do tipo, não estão soltas uma da outra. E a gente vai ver por quê. Em comparação com os tipos culposos. Os tipos culposos, ao contrário dos dolosos, não têm aspecto subjetivo. A estrutura deles é diferente. O tipo doloso tem um aspecto objetivo e um aspecto subjetivo. O tipo culposo é puramente objetivo. A culpa é um elemento normativo do tipo, que vai ser investigado pelo juiz no caso concreto. Todo tipo culposo é um tipo aberto. É um tipo que muitas vezes vai gerar insegurança para o cidadão e para o sujeito que vai aplicar o direito. Qual que é a principal característica do tipo culposo? É que a vontade do agente não se direciona à produção do resultado que está previsto na norma, nem à concordância com a sua ocorrência. Tá? Porque a culpa se conceitua como a violação do dever objetivo de cuidado. A gente vai estudar o tipo culposo mais para frente. Tá? Essa introdução é só para deixar claro que os tipos culposos são puramente objetivos. Tudo bem? As três modalidades de culpa, como vocês sabem, são a imprudência, a negligência e a imperícia. E existe a diferenciação entre culpa consciente e culpa inconsciente, que a gente vai explorar daqui a pouco. Tá? A ideia, portanto, é deixar claro que o tipo doloso é objetivo e subjetivo e o tipo culposo é puramente objetivo. Estudando tipo objetivo nos tipos
dolosos. Tá? De onde o Bruno parou e alguns pontos que ele não conseguiu passar para vocês a tempo. A ideia de iter criminis, tá? Vocês lembram que o tipo objetivo inclui conduta, nexo de causalidade e resultado. Tá? Eu atiro em alguém, a bala se direciona, acerta a cabeça da pessoa e mata a pessoa. Tá? É dentro desses conceitos que a gente estuda o iter criminis, tá? Que vai da cogitação, o sujeito pensa, puxa, eu acho que seria uma boa matar fulano, até o exaurimento, quando a pessoa de fato morreu e foi enterrada. Quando que os atos preparatórios, então, no iter criminis a gente começa na cogitação, passa para os atos preparatórios, começa os atos executórios, e aqui a gente já está no campo da tentativa, chega até o resultado, em alguns casos até o exaurimento do delito. Tá? O resultado é a consumação do delito. Tudo bem? É dentro do iter criminis que a gente vai estudar os institutos que ficaram faltando. Tudo bem? Quando que os atos preparatórios, que via de regra são considerados impuníveis, são considerados tentativas. Sempre o direito penal considerou que os atos preparatórios são impuníveis, tá? Exceto quando constituam um crime autônomo. Eu, por exemplo, comprar uma faca para matar alguém. Isso é um ato preparatório. Eu posso comprar uma faca, certo? Vende aqui em qualquer loja. Facão desse tamanho. Na rodoviária vende espada de samurai. Eu comprar uma espada na rodoviária é um ato preparatório, mas não é um ato típico. Tá? Não existe um tipo, comprar espada. E ainda que eu compre uma espada para matar alguém, se eu não tirar essa espada de casa, se eu não chegar perto da pessoa com uma espada, se eu não der uma espadada na pessoa, eu ainda não entrei no terreno punível, certo? Está tudo na minha cabeça ainda. Agora, se eu comprar uma arma sem autorização, por exemplo, eu não vou ser punido, ainda que eu queira matar alguém, não é uma tentativa de homicídio, certo? É um crime de porte ilegal de arma. Tudo bem? Existe um tipo já previsto para esse ato preparatório. Agora, atenção, a gente teve uma mudança recente na legislação brasileira com a lei antiterrorismo, que prevê expressamente a punibilidade de atos preparatórios. Essa é a única exceção no direito penal brasileiro. Isso, gente, é dentro da ideia de iter criminis, tá? Repetindo, os atos preparatórios, por exemplo, formação de quadrilha, pode ser entendida como um ato preparatório para o delito de extorsão mediante sequestro. E a só formação de quadrilha já é um tipo autônomo. Tudo bem? O porte ilegal de arma já é um tipo autônomo. Agora, se eu comprar essa arma legal, né, se eu tiver autorização, enfim, se a arma for registrada, tudo direitinho, não é ainda um ato punível. Pode ser um ato preparatório de homicídio, mas enquanto eu não começar os atos de execução, a gente não vai falar de tentativa de homicídio ainda. Tá bom? O que diz o artigo 14 do Código Penal? Diz-se o crime consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Quando que se consuma o delito de homicídio? Matar alguém. Quando alguém morre. Certo? Quando que se consuma o delito de roubo? Quando subtrai, mediante violência ou grave ameaça, coisa alheia à morte. Apropriar-se indevidamente de valores de que tem a guarda sob confiança. Quando que se consuma? Quando eu me aproprio indevidamente dos valores. Enfim, quando todos os elementos do tipo, da descrição da conduta proibida, estão presentes. A consumação nos crimes materiais, que são aqueles crimes que prevêem um resultado no mundo, e nos crimes culposos, se dá com a ocorrência do resultado naturalístico, né? A ocorrência do resultado no mundo, a modificação causal no mundo. E se diz que o crime é tentado quando, iniciada a execução, o delito não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Tá? O que é essa norma do 14, artigo 14, inciso 2? É uma norma de extensão. Matar alguém
Se eu atiro numa pessoa com vontade de matar essa pessoa e a pessoa não morre, eu não matei alguém, certo? Porque a pessoa está viva. Mas eu tentei matar alguém. Então, os delitos que prevêem um resultado têm essa norma de extensão. Você vai ser punido por aquele delito com uma pena menor, muito embora não tenha consumado aquele delito. Tudo bem? Por causa da norma de extensão do tipo do artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Tá? Para além da tentativa, a gente tem outras situações em que o resultado, em que o delito não se consuma porque o agente não chegou ao resultado. E a gente vai ver quais são, que são diferentes da tentativa. Antes disso, vocês precisam saber que o STJ aprovou esse mês não, final do mês passado, a súmula 582, que diz que se consuma o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo, e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Era uma doutrina e uma teoria e uma jurisprudência já consolidadas há décadas, de que se o agente roubou, tá, apontou a arma para uma pessoa, pegou o bem, saiu correndo e ainda na fuga foi abordado por um policial, por pessoas, enfim, prendeu a pessoa e devolveu o bem, isso era entendido como uma tentativa de roubo. Tá? A doutrina e a jurisprudência entendiam que era fundamental que a pessoa tivesse a posse mansa da coisa, ou pelo menos uma posse desvigiada da coisa. O STJ consolidou, mediante súmula, que isso não é necessário. Essa súmula, na prática, quase que esvaziou a ideia de tentativa de roubo. Eu estava dando uma olhada, eu estava pensando, do meu ponto de vista, acho que não sobra mais uma oportunidade para tentativa nesse crime. Pois é, tem que ser criativo. Porque na verdade, se o para inventar, ele tá com a posse na mão, ele vê a polícia e vai roubar lá, ele vai falar, jamais, não vai ficar, então consumou o crime de roubo. Não dá para imaginar uma situação de que a pessoa está apontando a arma, vem alguém e impede ele disso acontecer. Quer dizer, então, isso se daria no momento que eu aponto a arma, que a pessoa está apontando a arma, eu não tenho a posse de nada. Aí vem alguém e pegou a posse, perfeito. Aí dá. Perfeito. Mas é muito difícil acontecer. Seria só nesse caso. Se o sujeito tocou no bem, já configurou o homicídio consumado. É só de fato nessa situação mesmo, porque a pessoa fez a ameaça, enquanto ela está fazendo a ameaça, ou ainda antes da pessoa entregar, o agente é preso. Daí é uma tentativa de roubo. Só nesses casos mesmo. Vai ser muito difícil agora agora, vejo, se o agente tocou no bem, se ele teve a posse da coisa, acabou. Já está configurado o roubo consumado. Quais são as outras duas hipóteses em que o resultado não é atingido? A tentativa, o conceito de tentativa e a gente está aqui dentro do iter criminis, tá, gente? Para a gente sempre estar situado. Eu pratico uma conduta com o objetivo de matar uma pessoa. Eu atiro na pessoa, a pessoa não morre. Eu descarreguei a arma na pessoa, a pessoa não morreu. E eu queria muito que ela morresse. O crime não se consumou por circunstâncias alheias à minha vontade. Tá? A minha vontade era no sentido de que a pessoa morresse, e a pessoa não morreu, muito embora eu tenha feito todo o possível para que isso acontecesse. Eu tentei praticar o homicídio, tá? Mas esse resultado não se consumou porque eu errei a pontaria, porque a pessoa foi socorrida e fez uma cirurgia, enfim. Foi uma circunstância que não estava dentro da minha vontade. Essa é a tentativa. Dá para perceber que o dolo do delito consumado e o dolo do delito tentado é o mesmo, certo? A circunstância objetiva é diferente. Em um eu consigo o resultado e no outro não. Tá? Existem duas outras situações, contudo, em que o resultado não é atingido, não por circunstâncias alheias à vontade do agente, mas por uma circunstância presente no agente mesmo, na vontade dele, que estão previstas no artigo 15. A desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Os dois institutos estão previstos no artigo 15, que diz o seguinte: o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução,
que é a desistência voluntária. Ou então, impede que o resultado se produza, que é o arrependimento eficaz, só responde pelos atos já praticados. Tá? A gente vai entender logo mais qual que é a consequência que o artigo 15 prevê para essas situações. Como que se configura a desistência voluntária? Ela pressupõe uma tentativa inacabada. Tá? Eu tenho uma pistola com 19 projéteis. Pistola cheia. Eu dou um tiro na pessoa. Tum. E eu paro. E vou embora. Com a pessoa em pé. Acertei na barriga da pessoa, a pessoa ficou em pé. E eu tinha mais 18 projéteis para disparar. Ninguém estava me segurando. E eu parei. E a pessoa não morreu. Eu posso, mas eu não quero continuar. Certo? Eu já comecei a tentativa de homicídio e parei. Eu desisti voluntariamente. E voluntário é diferente de espontâneo. Tá? A lei não tem palavras inúteis. A desistência é voluntária. Então, se eu estiver no meio da rua, ou na minha casa, que seja, eu dei um tiro na pessoa, a pessoa continua viva e eu parei, eu ouvi uma sirene de polícia, eu ouvi alguém gritar, para, e eu parei, continua sendo uma desistência voluntária. Eu interrompi os atos de execução porque eu quis. Ainda que eu tenha ouvido a polícia, ainda que eu tenha ouvido alguém falar para eu parar, ainda que a vítima tenha falado, pelo amor de Deus, para. Se eu parei, ainda que estimulado por alguma coisa, mas eu parei porque eu quis, se objetivamente eu podia continuar, mas parei, se ninguém me segurou, se a arma não quebrou, se eu posso objetivamente continuar e paro, é uma desistência voluntária. A desistência não precisa ser espontânea. Tá? Então, qual que é a estrutura da desistência voluntária? Eu comecei os atos de tentativa, o resultado ainda não chegou, eu paro. Então, a gente tem uma ação e se segue uma omissão. A omissão de continuar os atos executórios. Tudo bem? Isso é uma desistência voluntária. O arrependimento eficaz pressupõe uma tentativa acabada. Eu tenho um 38, eu descarreguei o 38 na pessoa, a pessoa vai morrer, mas eu me arrependo e eu mesmo socorro essa pessoa para o hospital. Ou eu me arrependo, chamo a ambulância e a ambulância socorre essa pessoa a tempo de o resultado não se consumar, a tempo dessa pessoa não morrer, por exemplo, de homicídio. Então, em caso de uma tentativa acabada, seguida de uma ação para impedir essa consumação, a gente tem o arrependimento eficaz. Tá? Nesses dois casos, o Código prevê que não se punem os atos praticados a título de tentativa, restando tão somente a punibilidade em relação aos atos já praticados, caso constituam crimes autônomos. O que quer dizer isso? Eu tenho um monte de projétil para disparar. Eu disparo um e paro. Isso é uma tentativa de homicídio. Certo? Seria uma tentativa de homicídio. Eu quero causar a morte da pessoa. Eu atiro. Tum! Errei. Puxa, acertou a perna. E eu parei. Me arrependi. Desisti. Eu não vou responder por tentativa de homicídio. Muito embora isso seja uma tentativa de homicídio. Eu vou responder por lesão corporal. Muito embora o meu dolo seja de tentativa de homicídio. Se eu tiver descarregado a arma na pessoa, a pessoa ainda não morreu, socorrer essa pessoa, eu pratiquei uma tentativa de homicídio do ponto de vista objetivo. Mas eu não vou responder por isso, eu vou responder por lesão corporal. Qual que é a natureza jurídica desses institutos da desistência voluntária e do arrependimento eficaz? No começo se entendia que era um caso de atipicidade, porque não incide a norma da tentativa. Muito embora seja uma tentativa, dizia essa corrente doutrinária, a gente apaga
esse dolo, a gente finge que esse dolo não existe e pune por outra coisa. Acontece que não dá para você fingir que a tentativa não existiu, né? De fato, a tentativa existiu. Tem o dolo, tem os atos de execução, tem a tentativa, tem o resultado que não chegou por uma circunstância ali à vontade. Mas o Código criou uma causa pessoal de exclusão da punibilidade. Essa é a natureza jurídica desses institutos. O Código estende uma ponte de ouro para o agente. Isso é o que o von List dizia no final do século XIX sobre esses institutos. O direito penal pode proteger bens jurídicos, que é a missão, né, a que ele se propõe, proibindo condutas que lesionem esses bens ou que exponham esses bens a risco. E o direito penal também protege bens jurídicos, dando um incentivo para as pessoas salvarem os bens jurídicos, inclusive para quem está colocando ele em risco. O Código diz: cidadão, se você começou um delito, a execução de um delito, e se você parar antes dele se consumar, a gente dá um benefício legal para você, que é não responsabilizá-lo por uma tentativa, mas responsabilizá-lo por um delito menos grave. Tá? Essa é a natureza jurídica do arrependimento eficaz e da desistência voluntária. Certo? Então, ao lado da tentativa em que o resultado não se chegou ao resultado por uma circunstância alheia à vontade do agente, a gente tem o arrependimento eficaz e a desistência voluntária, que são os casos em que não se chegou ao resultado, ou seja, não se consumou o delito, por uma circunstância inerente à vontade do agente. Tá bom? Em um porque ele parou, e em outro porque ele socorreu. Tudo bem? E o Código prevê também o arrependimento posterior, que está previsto no artigo 16. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Então, imagina só, a pessoa furtou uma bicicleta. Tá? Furtou. Um crime sem violência ou grave ameaça. Furtou a bicicleta, ficou usando a bicicleta. Uma semana depois, antes do recebimento da denúncia, eu furtei a bicicleta, eu vou lá e devolvo para o dono. Desculpa, furtei a sua bicicleta, agora eu estou te devolvendo ela. O artigo 16 prevê que a minha pena pode ser reduzida de 1 a 2/3. Veja como o direito penal é ideológico. Olha que curioso. O que prevê a Lei Federal número 10.684 de 2003, seu artigo 9. Extingue-se a punibilidade dos crimes referidos nesse artigo, artigos 1º e 2º da Lei 8.137, que trata de crimes tributários, e artigo 168A, que é a apropriação indébita previdenciária, tá? Eu contrato uma pessoa, um contrato trabalhista. O empregador tem o dever de recolher a sua parcela do INSS, né? Sua contribuição previdenciária. Se eu não recolho, eu incido no artigo 168A. E nos casos do artigo 337A, que é sonegação de contribuição previdenciária, quando a pessoa jurídica relacionada com o agente efetuar o pagamento integral dos débitos oriundos de tributos e contribuições sociais, inclusive acessórios, extingue-se a punibilidade. Então, se eu furtei um par de chinelo e devolvi para a pessoa depois, ainda que eu não tenha usado o chinelo, eu devolvi depois, antes de ser recebida a denúncia, não fica extinta a minha punibilidade, tá? A minha pena é reduzida de 1 a 2/3. Agora, se eu soneguei R$1 bilhão, peguei esse dinheiro que eu soneguei e apliquei na bolsa, ganhei mais R$2 bilhões, e eu sou processado, eu ainda posso esperar a denúncia ser recebida. Eu posso esperar a sentença, eu posso esperar a apelação, enquanto isso o dinheiro que eu afanei está rendendo. Se eu pagar antes do trânsito em julgado, extingue-se a minha punibilidade. Acabou, é apagado o delito.
Vejam a diferença de tratamento. Tem algum sentido de proteção ao bem jurídico, a diferença de tratamento? Nos dois casos, o patrimônio foi intocado. Eu devolvi exatamente o que eu devia aqui, e aqui eu devolvi o que eu peguei também. Vejam a diferença de tratamento, que é uma diferença de tratamento que decorre, obviamente, da clientela de cada um dos tipos. Não é verdade? Essa é a ideia, portanto, esse é o Instituto do Arrependimento Posterior no Código. No Código é bem restrito e na legislação especial é bem generoso. O artigo 17 do Código prevê o crime impossível e traz a seguinte definição: não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Crime impossível é o ato que, analisado posteriormente por um observador externo, jamais teria sido capaz de consumar o tipo legal. Absoluta, ineficácia absoluta do meio. Se eu pego um revólver vazio, descarregado, e aperto o gatilho, eu nunca vou causar morte à pessoa, nunca vou lesionar essa pessoa. Da mesma forma que se eu atiro num cadáver, eu não vou matar ninguém. Tá? Se eu tentar praticar aborto em uma mulher que não está grávida, é um crime impossível. Vejam que a lei prevê a ineficácia absoluta do meio. Eu tive um caso no júri que era o seguinte: o sujeito tinha feito uma arma na casa dele. Ele era ferreiro, meio marceneiro, e ele fez uma garrucha bem precária. E para ela disparar, o sujeito tinha que preparar ela muito bem. Dava um trabalho para ela disparar, não dava para ele pegar simplesmente e disparar. Tá? E um outro caso que eu tive de um 38, que estava com o tambor meio solto. Então, para ele atirar, o sujeito tinha que mirar bem direitinho, para a bala não travar. E a situação desse caso do 38, o sujeito se envolveu numa briga, pegou o revólver e tentou atirar. Só que se ele não ajustasse direitinho, não saía o tiro. E a minha alegação foi de crime impossível. Já sabendo, obviamente, que a resposta do promotor e do juiz seria essa: não, peraí. Para a configuração do crime impossível, o Código exige a ineficácia absoluta do meio. Esse revólver não era absolutamente ineficaz para causar o resultado. Se ele parasse e ajeitasse direitinho o tambor, sairia um tiro. E a minha alegação era, olha, a gente não pode levar esse artigo a ferro e fogo, porque na situação concreta era impossível aquele tiro sair. Enquanto ele não arrumasse no meio da briga, sem ter tempo de arrumar, era impossível sair o tiro. Então o crime nessa situação era impossível. Não colou. Não sei o que aconteceu no processo, mas enfim, a ideia de crime impossível não foi acolhida. Tá? Mas fica a crítica, um temperamento necessário que dá para fazer quanto à ineficácia absoluta do meio. A lei é clara no sentido de exigir a ineficácia absoluta do meio. Mas qual que é a ideia, gente, do crime impossível? Que também é chamado de tentativa inidônea. Tá? É bom vocês saberem sinônimos, porque muitas vezes o examinador pede: o que é tentativa inidônea? Você, caramba, não sei. Mas você sabe o que é crime impossível. E acaba não acertando a pergunta porque você acha que ele está falando de uma coisa que você não sabe, mas você sabe do assunto. Então sempre tentem ver quais são os sinônimos dos institutos. Tá? É uma tentativa inidônea que se diferencia da tentativa idônea. Por quê? Porque o crime impossível não representa objetivamente qualquer ameaça de lesão ao bem jurídico tutelado. Tá? A gente só tem o desvalor da intenção do agente. Eu quero te matar. Só que eu pego um revólver que, sem eu saber, tá descarregado. Eu tinha dolo de matar. A minha intenção era desvalorada. Era uma intenção ruim. Era uma intenção, entre aspas, proibida pelo direito.
Mas objetivamente a minha conduta não me expôs a risco bem jurídico. Então não tem por que punir a pessoa penalmente. Tá? Sempre, obviamente, partindo da ideia de direito penal mínimo. Tá? Esses eram os institutos que o Bruno pediu para eu passar para vocês. Ainda com relação ao crime impossível, para a gente fixar bem as bases do que a gente espera do direito penal. Como em um Estado democrático ninguém pode ser punido pelo que é, ou pelo que pensa, ou pelo que deseja, por mais improváveis que sejam seus pensamentos ou suas intenções, tem-se como atípicas condutas absolutamente inócuas aos bens jurídicos tutelados. Se a missão autodeclarada do direito penal é proteger bens jurídicos, uma ação, por pior que seja a intenção, por pior que seja o meu valor que move essa ação, se essa ação não representar uma ameaça a um bem jurídico tutelado, o direito penal não pode se meter. Ainda dentro do Instituto, da análise do Instituto do Crime Impossível. Súmula 145 do STF. Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. A gente tem que diferenciar flagrante preparado de flagrante esperado. Flagrante preparado, aquela situação em que existe um agente provocador. A gente vê em filme americano, uma policial feminina vai para um lugar de prostituição, vestida como se estivesse fazendo um programa, mas ela é uma policial. Daí chega lá a pessoa e sugere a ela fazer um programa. Ela vai e prende a pessoa por solicitar serviço de prostituição. Ou um caso que um juiz contou. Um agente policial chega para um sujeito e diz: olha, você não tem droga para me vender, não? O sujeito: não tenho. No dia seguinte: você não tem droga para me vender, não? O sujeito: não tenho, cara, eu não trabalho com isso. No terceiro dia, o sujeito: você não tem droga para me vender, não? Cara, já falei que eu não tenho, mas espera aí que eu vou arrumar para você então, se você quer tanto. Daí o sujeito vai e compra. Quando ele vai passar para o sujeito, fala: tá preso, tá traficando droga. Não, mas espera aí. Isso é um flagrante preparado. Você me provocou para cometer o delito. Eu não teria cometido o delito se não fosse essa provocação. O flagrante preparado não é admissível. Por quê? Não vai se consumar o delito. Professor, mas esse ainda não é o forjado, né? Não, forjado é outra coisa. Forjado é quando o agente policial comete crime, né? Entuxa droga em você. Isso daí é crime do agente policial, né? O flagrante esperado seria, por exemplo, um caso em que a polícia, mediante interceptação telefônica, descobre que uma quadrilha vai roubar um banco. Certo? Terça-feira, 8 da manhã, está marcado para eles irem lá roubar um banco. A polícia chega às 7 e fica esperando. Quando eles vão sair, quando eles saem do furgão, a polícia prende. Eles já tinham o dolo, tá? E eles estavam dando início à execução do delito. E a polícia prendeu. Esse é um flagrante esperado. Nesses casos, muito embora objetivamente se tenha um crime impossível, né? Imagine duas pessoas que vão roubar o banco, chega um batalhão inteiro da polícia e prende as pessoas, porque já estava esperando que elas cometessem o crime. A doutrina e a jurisprudência entendem que isso não é crime impossível. Só é crime impossível, segundo a súmula do STF, nos casos em que o flagrante é preparado. Tá? Nos casos, portanto, em que existe um agente provocador e que, por causa dessa provocação, desperta no sujeito o dolo de cometer o delito. Tudo bem? Então, flagrante esperado, ele fica preso. Sim. Flagrante esperado é considerado... Sim, exatamente. Por tentativa ou em uma interpretação mais liberal, pelo delito preparatório, né? No caso, formação de quadrilha, porte de arma. Daí a gente vai ter que analisar se houve a tentativa mesmo, se houve o início dos atos de execução. E para saber se é tentativa ou não, gente, a gente está numa zona cinzenta, assim, inescapável. Imagina só, se eu saco uma arma, aponto para a sua cabeça e nesse exato momento eu sou preso. Eu tentei te matar?
eu iniciei o ato de execução, eu ia disparar o gatilho e fui preso. É uma tentativa ou não é uma tentativa? Tá? É um exemplo muito simples para a gente ver a dificuldade. Também, né? Esse do roubo também. Eles nem chegaram a entrar, não chegaram a ameaçar. Nem começou a execução dos atos Então não típicos. dá nem tentativa. Pois é. Uma interpretação mais liberal entende que não é nem tentativa. E nesse caso ainda do roubo, é um crime impossível na prática, né? Objetivamente considerado. Se a polícia se preparou de um tal jeito que era impossível consumar o delito. O difícil é você, na hora do fórmula preço, você questionar essa tese tua, ainda que você trabalhe tudo, ainda que ela se aceita, né? Esse é o grande problema. Não? Pois é. Porque você disparar, você houve a intervenção de terceiro, jamais o cara vai querer aceitar o Ministério Público. Sim, vamos aceitar, né? O objetivo é sempre fugir o máximo possível. Essa é a nossa luta. É a vontade do agente. Pois é. É a ideia. É igual no outro caso lá que foi apresentado lá da arma. É difícil você falar. Pra mim, eu não vejo nem crime um negócio desse daí, porque por mais no calor da coisa, eu quero ver o cara ajustar um negócio de uma arma e querer dar tiro no todo mundo. É objetivamente impossível, né? Então, pegue qualquer um, mesmo que você tivesse uma tranquilidade, o cara tivesse, ele falou, vou fazer uma pontaria, vou matar o cara que vai vir na até ele ajustar tudo, deixar tudo organizado, já demandaria um tempo. Numa confusão, é pior ainda que você fazer um fato. Objetivamente impossível. E essa é a dificuldade do direito penal, gente. A gente tem que trabalhar com o desvalor da ação e com o desvalor do resultado. Por mais que a minha ação seja reprovável, se o resultado não foi nem colocar o bem jurídico em risco, eu não posso ser punido. Por pior que seja a minha intenção. Vou falar esperado para ficar claro. Se na verdade então um agente policial sabe que naquele local, em um certo local, ocorre tráfico de drogas, aí ele pode chegar lá e para uma única vez ele tem notícia de que ela tem, aí ele vai vestido de cidadão normal e vai comprar droga. Nesse caso é um flagrante esperado, ele já falou, você está preso. Sim, porque no caso do tráfico é diferente, porque a simples conduta de ter em guarda, né, de ter um depósito para venda, já configura o crime. Né? Não precisa da venda, do ato de venda. Se ele está lá guardado para vender, ainda que ele não esteja vendendo, já configura o tráfico. Isso tem dado a questionar muito, mas a própria doutrina... Então, nesse caso, por causa do próprio tipo de guardar, configura por causa das 19 condutas. Exatamente. Exatamente. Então, no caso do tráfico é diferente. Eu deixaria de denunciar por uma, mas uma outra você tem. Exatamente. Isso ficou claro, pessoal? Tudo bem? Agora a gente precisa passar para o tipo subjetivo. Vocês querem fazer um intervalo agora ou vocês querem fazer um intervalo daqui a pouco? O que achamos. Você acha melhor entrar na matéria ou entrar depois? Ou que você... Vamos fazer um intervalo de 10 minutos para a gente começar já falando do tipo subjetivo, porque agora eu encerrei a parte do Bruno, tá? Tipo objetivo dos tipos dolosos, e a gente vai passar para o tipo subjetivo. Tá? Vamos analisar a relação entre eles e tudo. Tá bom?